Hoje nós vamos falar sobre a construção de indicadores através da metodologia PROPAN. A metodologia PROPAN ela já está sendo aplicada há mais de 25 anos nas empresas de alimentação e panificação em todo o Brasil, com algumas experiências inclusive fora do país. E essa metodologia ela usa como referência os indicadores para a tomada de decisão. Mas tem toda uma metodologia que permite identificar se a empresa está em bom funcionamento ou não. Então, nós temos duas formas de análise, uma análise de performance, que são os indicadores, e nós temos a análise de processos, que é para verificar como que estão os processos críticos, como é que eles estão funcionando, os processos administrativos, a gestão de pessoas, o processo produtivo, a relação com o cliente, a área de vendas e comunicação com o mercado. Então, isso foi dividido em áreas, mas todas as decisões elas nascem de uma análise dos indicadores de performance. E esses indicadores de performance, eles têm como referência o retorno sobre o capital investido. Então, para que seja interessante o esforço de toda a operação e que o resultado seja compatível com os recursos que são aplicados naquela operação. Então, a construção de indicadores, elas permitem com que a gente analise se aquele modelo de negócio ele é eficaz ou não, e se os processos são eficientes, e se os processos que estão sendo utilizados para funcionar a empresa, para administrar a empresa e para operacionalizar aquela empresa, se eles estão trazendo bons resultados. Então, nós vamos começar, dentro desse contexto, entendendo que as informações que nós vamos trabalhar hoje, algumas delas são baseadas em pesquisa. A metodologia PROPAN já foi aplicada em mais de 10 mil empresas no Brasil, empresas de vários portes. Nós temos exemplos de pequenas empresas de panificação de 7, 8, 10 colaboradores, e nós temos exemplos de empresas com mais de 1.000 colaboradores. Algumas indústrias, algumas empresas que são padarias dentro de supermercado, algumas são redes de lojas com centrais de produção, e baseado nisso foi sendo moldado formas de analisar esses indicadores baseado no capital que é investido. E alguns indicadores nós utilizamos como referência das boas empresas, ou seja, aquelas que têm bons resultados, que conseguem remunerar o capital investido de forma eficiente. E com base nessa análise, a gente valida e entende que aquele indicador ele deve ser seguido. Ele deve ser utilizado como benchmarking. Então, dentro desse contexto, nós vamos começar analisando que, podia colocar em tela cheia, por favor, esses indicadores, o principal deles é qual que é o valor do investimento. O valor do investimento é o que vai determinar se qual é a estrutura que vai ser operacionalizada, Isso vai determinar o número de colaboradores, o volume, a meta de volume de produtos a serem produzidos, a meta de clientes a serem atendidos, qual é o número ideal de recursos a ser aplicado, se os custos são adequados. Então, nós vamos fazer esse exercício hoje baseado no investimento inicial de R$1 milhão para servir como referência. Então, para o investimento de R$1 milhão, qual seria, quando a gente toma a decisão de aplicar esse recurso num negócio, como é uma atividade de empreender, um negócio no Brasil onde você convive com mais de 90 tributos, onde você convive com uma incerteza, com a questão da concorrência, com os novos competidores. Então, todo esse risco, se você for colocar esse recurso numa atividade de risco, que é empreender, você espera um retorno compatível. Não um retorno que seja baseado em negócios muito seguros. Quer dizer, se você for pegar R$1 milhão e investir no imóvel, você tem lá em torno de 0,5% desse valor de aluguel e a valorização desse imóvel. Se você for investir no Tesouro Americano, se você for investir num país em desenvolvimento, se você for colocar na poupança, quanto mais seguro é o investimento, o local que você está aplicando o seu recurso, menor é a remuneração. A incerteza obriga a ter uma remuneração mais alta. E investir num negócio de empreender, numa atividade, numa empresa, ele é uma atividade de risco. Então, nós colocamos como referência um retorno em torno de 4% mensal sobre o valor investido. Ou seja, não é que você vai abrir o seu negócio e no outro dia você vai ter esse retorno de 4%. Porque para um negócio novo, na área de alimentação, a expectativa é em torno de 1 ano e meio você atingir a maturidade dele, entre 1 ano e meio e 2 anos.
E atingir a maturidade significa que ele já está tendo um lucro compatível com o capital investido. Segundo as pesquisas que nós temos realizadas, as empresas na área de panificação, as tradicionais, que nós vamos utilizar como exemplo aqui nesse exercício, elas pagando todos os tributos têm um resultado operacional médio em torno de 13,5%. As empresas que têm uma remuneração compatível com o capital investido, já descontado todos os impostos e todos os tributos e todos os encargos. Então, dentro desse contexto, a gente vai moldar, né, as metas e os indicadores com foco em ter esse resultado de 13,5%. E dentro desse contexto, o outro ponto, se a gente for transformar isso em números, 4% de 1 milhão é R$40 mil, ou seja, eu vou montar um modelo de negócio onde o meu resultado operacional mensal ideal é R$40 mil de retorno sobre o faturamento, que sobre o capital investido vai ser 4%. Nós vamos utilizar 3 tipos de dados. Alguns dados são fornecidos, né, para análise, para que servir de referência, para que fique mais fácil o nosso entendimento. Alguns dados são baseados em pesquisas realizadas pelo Propan, através de todas as empresas que nós atendemos. Atualmente, nós temos prestado serviço para cerca de 500 empresas por ano. E essa análise, nós vamos separando as empresas de melhor performance e aí, com essa análise dessas empresas, a gente vai definindo os parâmetros de benchmarking. O outro ponto que a gente vai analisar são os valores calculados. Então, tem alguns que a gente vai utilizar como referência, calculando os indicadores para permitir uma análise mais objetiva e que didaticamente fique mais fácil o nosso entendimento, né? Dentro desse contexto, se a empresa já existe, você quer calcular os indicadores, levando em consideração uma empresa que já existe, a gente trabalha atualmente aí, sem levar só para efeito de cálculo de indicadores, um valor do capital investido, utilizando como referência o faturamento médio mês, e nesse exercício nós vamos trabalhar aí entre 4 e 5 vezes o faturamento médio mês, ou seja, se você não já tem a sua empresa e quer calcular todos os indicadores, você pega o seu faturamento médio mensal e multiplica entre 4 e 5 vezes, que você vai ter aproximadamente o valor que custaria montar toda essa estrutura que você tem na sua operação, no caso do segmento de panificação, que é o exemplo que nós vamos estar trabalhando aqui hoje. Então, dentro desse contexto, nós vamos trabalhar com R$1 milhão, né? Dentro desse contexto, esse percentual de 4%, que é o do capital investido, torna o negócio mais interessante, mais atrativo, e essa é a nossa finalidade hoje nesse exercício, para que a gente consiga entender como que os indicadores são. Muitas vezes eu recebo questionamento, por que eu devo aplicar um markup num produto revendido de 40%, ou de 70%, ou de 20%? Esse markup também nasce dessa modelagem do negócio, ou seja, qual é o modelo de negócio, qual é, de certa forma, a estratégia daquela operação, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai estabelecer 1 milhão de vendas, a meta de retorno é 4%, a meta de resultado operacional 13,5%, e isso já incluindo todos os impostos, né? Então, o resultado operacional líquido de 13,5% sobre o faturamento, e os 4% sobre o capital investido, né? Isso como parâmetros para análise. E aí, dentro desse contexto, a partir do resultado, né, a gente vai avaliar se essa empresa ela tem um retorno de capital sobre o valor investido adequado, se o resultado é compatível. Só para se ter uma ideia, muitas vezes você monta uma pizzaria e gasta R$2 milhões e tem uma venda média mensal de R$200 mil e tem uma rentabilidade de R$50 mil. R$50 mil sobre os R$200 mil vai estar dando mais de 20%, vai estar dando um resultado operacional alto de 25%, porém, sobre os 2 milhões investidos, o resultado é baixo. Então, muitas vezes, se a gente analisa só sobre o resultado operacional, você pode ter um negócio que o investimento foi muito alto. Isso acontece muito quando se compara supermercado, por exemplo, com padaria. Muitas vezes, uma padaria que fatura 500 mil por mês,
o investimento foi perto de 3 milhões de reais de investimento, então nos 500 mil o resultado operacional é mais alto, 14, 15, 13, e se você for gastar 3 milhões para montar um supermercado, o faturamento médio do supermercado vai ser mais alto, em compensação o resultado operacional líquido vai ser menor. Porque um negócio como a panificação, você tem um imobilizado muito alto, você investe muito em equipamento, em infraestrutura. Já no caso do supermercado, você investe muito na formação do estoque e praticamente, boa parte do investimento está disponível para geração de receita. Bom, então, quando você investe numa padaria, você espera um retorno compatível com esse investimento. Quando você investe num supermercado, você espera esse retorno compatível com o investimento. Só que o resultado operacional não vai ser igual, porque no caso de uma panificação, por exemplo, você vai ter um investimento em equipamento, em infraestrutura maior do que num supermercado, onde você vai necessitar de um estoque mais alto. Então, quando a gente analisa se o negócio é bom ou ruim só pelo resultado operacional e não pelo retorno do investimento, fica difícil separar um negócio que tem mais serviços de um negócio que é mais comércio. Então, nós temos que definir qual é o modelo de negócio que nós vamos trabalhar. E, no caso, como nós vamos utilizar como referência o negócio de panificação, nós temos as padarias tradicionais, as padarias dentro do supermercado, as chamadas boulangeries, que são as boutiques, as padarias brasileiras, que é o food service, são padarias que você toma café, você almoça, você faz lanche, você tem serviços de encomenda, de coffee break. Então, dentro desse contexto, hoje nós vamos utilizar como referência para esse estudo a padaria tradicional, mas como referência do estudo para que a gente vá moldando os indicadores. É importante frisar que a construção dos indicadores, se você estiver montando uma indústria de pães congelados, você vai montar os indicadores compatíveis. Numa indústria de pães congelados, você tem um investimento inicial alto e precisa de um resultado operacional compatível com esse investimento. Também vai ficar diferente de uma padaria empório. Então, nós vamos usar aqui, senão não seria possível, teríamos que fazer exercício para cada modelo e não teria como entender a construção dos indicadores com muitas as suas especificações, aquelas questões que são muito específicas de cada modelo de negócio.